Correção também é feita aqui, né, no ginásio Hugo Ramos, né, pela locução oficial do ginásio. Tapinha inicial, a posse de bola pertence à seleção brasileira. Começa mais um amistoso internacional do Brasil. O Brasil novamente enfrentando a seleção chinesa, que já trabalha ali a jogada com o Zhao Jiwei. Tá aí o Zuki. Tenta a infiltração, o Zuki se atrapalhou um pouquinho ali na posse de bola. Trabalha ali pelo lado direito, vem o passe dentro do garrafão. O Leandrinho fica com a sobra de bola para a seleção brasileira. A primeira marcação de falta ali do Marcos Benito. Falta cometida pelo jogador chinês. Marcelinho trabalhando ali a jogada de ataque para a seleção brasileira. Leandrinho tentou bater para dentro do garrafão. Foi para o primeiro arremesso. São os 2 primeiros pontos da seleção brasileira. Aí o Zhao Jiwei trabalhando a jogada com o Yan Lian. Segura um pouquinho para fazer o passe de novo com o Zhao Jiwei. Prende a jogada, abre ali pela lateral, tenta a infiltração, o Yan Lian usando a tabela, a bola bate no ar, não cai, vem o contra-ataque do Brasil para o Marquinhos, no passe comprido, ali do Leandrinho. Ele tenta de novo o passe, a arbitragem acabou não validando, antes já tinha feito a sinalização de marcação de falta. Não validando ali os 2 lances da seleção, os 2 pontinhos da seleção brasileira com 8 minutos e 44. A falta foi ali no braço do Marquinhos, né, Renato? É, exatamente, a falta do Zona no braço do Marquinhos. O Marquinhos estava dando uma assistência ali pro Leandrinho, que estava infiltrando o garrafão, mas a falta foi marcada antes. Aí o passe mais uma vez atrás com o Yan Lian. Vem um arremesso para 3 pontos. O experiente Yan Lian, ala de 2,13 metros de altura. Conseguindo ali um arremesso certeiro de longa distância para a seleção chinesa, que passa à frente pela primeira vez nesse segundo confronto contra a seleção brasileira. No primeiro jogo, o Brasil abriu uma larga vantagem logo no início de partida. Se não estou enganado, chegou a colocar 11-0. E é outra bola de 3 pontos que cai para a seleção da China. Dessa vez do armador Zhao Jiwei, camisa número 4. Bom, chegando aí na marca de quase 8 minutinhos para o final desse primeiro quarto de jogo. Marcelinho foi para a arremesso, a bola bate no ar, briga pelo rebote o Augusto. Ele trabalha mais atrás ali com o Leandrinho. Aí no Leandrinho, no mano a mano, para cima da marcação, fez o passe na média distância. Augusto para o arremesso, a bola bate no ar. Felício acabou não achando nada, ela fica nas mãos ali do Yan Huan. Esse é o armador principal da seleção chinesa, o Zhao Jiwei. Yan Lian pingou ali no garrafão, mas acabou andando, invalidando ali a jogada de ataque da seleção chinesa. A China já começa de uma maneira diferente contra a seleção brasileira. O Brasil ainda nem um ponto morto, né, Bira? E se a China colocar de repente 10-2 aí, a 4, enfim, amanhã não vai parar, vai chamar a atenção do grupo. O grupo realmente começa um pouco sem concentração na partida. É até compreensível até certo ponto, né? Esse jogo tá todo mundo naquela base de se segurar ao máximo para não se machucar. Fábio, hoje à tarde a seleção brasileira fez um treino pesado, diferente do que eles fazem normalmente quando tem uma partida à noite. Normalmente é um treino mais leve e tal, mas hoje não. Hoje foi um treino como se não tivesse jogo, então os jogadores devem já estar um pouco mais cansados do que o normal. A informação do Pedro Mota pra gente. 6 minutos e 45 pela frente. Aí você vai vendo o Marcos Benito, um dos árbitros dessa partida. O passe buscava ali a jogada pelo lado direito com o Zhao Jiwei. Recuperação de bola da seleção chinesa. Volta de novo ali nas mãos do camisa número 8, que é o Yan Yuhang. Esse é o armador principal, o Zhao Jiwei. A seleção chinesa vai ter a sua partida de estreia contra os Estados Unidos no dia 6. Vem um arremesso de fora, mais uma bola de 3 pontos da seleção chinesa. O Augusto foi lá no alto para ficar com o rebote e já distribui a jogada com o Marquinhos. Bola de novo com o Leandrinho, a média distância, sem domínio ninguém na marcação. Leandrinho foi lá para fazer 2 pontos a mais para a seleção brasileira. Diminui, portanto, a vantagem. Amplia, o Brasil abre 1 de frente, faz 7-6 a seleção brasileira.
Marquinhos fazendo a marcação. Prefere bater bola ali o Zhu Peng. Aparece para buscar a jogada na mão a mão ali o Zhao Jiwei, armador de 1,85 m. Yan Lian para mais um arremesso de 3 pontos. É a segunda do Yan Lian de 3 pontos, Renatinho. E a China vai metendo bola de 3. E a China vai fazendo aquilo que é uma das características do basquetebol chinês, do basquetebol japonês, que é a bola de fora. Ataque rápido, bolas de longa distância. O Brasil está aceitando um pouco mais esse jogo hoje, já que a China tem muita dificuldade para jogar dentro do garrafão. Marcelinho está reclamando com a arbitragem alguma situação. Depois de ele ter feito ali a cesta para 2 pontos, você percebeu o que foi, Bira? Sofreu a falta. Foi falta nele, clara. E a arbitragem não marcou exatamente isso que ele estava reclamando. Tá tudo igual, 9 para a seleção brasileira, 9 também para a seleção chinesa. 5 minutos, vamos chegando aí na metade desse primeiro quarto de jogo. Seleção brasileira fazendo o seu último teste amistoso internacional antes da estreia do dia 7 de agosto contra a Lituânia. Aí o passe chega no Yan Lian. Ele bate para dentro, foi para a cravada. E Yan Lian, um jogador experiente, 28 anos de idade, já com passagem longa no basquetebol da NBA. Leandrinho fazendo o passe atrás com Augusto. Aí o Cristiano Felício, o Marcelinho Huertas. Prende um pouquinho a jogada. O Huertas, ele tinha o Augusto Lima. A jogada chega nas mãos, o camisa número 7 da seleção brasileira. Tem pouco tempo no relógio para o arremesso. A bola bate no ar, acaba não caindo. A arbitragem acaba marcando ali a falta. Aí você vai vendo o Pelissari nesse lance. Olha, o Marcelinho Huertas chegou e acabou tentando segurar o camisa número 10, o Zhu Peng. É a primeira falta cometida pelo Marcelinho Huertas e é o primeiro pedido de tempo do técnico Rubem Manhã. A seleção brasileira comete a primeira falta. A China já tem 2 faltas acumuladas nesse começo de jogo. Renato, um começo de jogo um pouco estranho da seleção brasileira, né? Desatento no comecinho, permitindo várias bolas de longe. O Brasil acho que não está tendo aquela mesma consistência, principalmente defensiva, né? O Brasil, nos jogos que nós fizemos aqui em Mogi, marcou muito bem desde o início, pressão no jogador da bola, marcação forte na linha do passe, a bola não entrando no garrafão. E hoje o Brasil está com uma defesa um pouco mais lenta, permitindo as jogadas de infiltração, permitindo as bolas do perímetro. Acho que o Brasil tem que se ligar um pouco mais. Lógico que com a informação do Pedro, né, Bira, é até recomendável que, como o Brasil treinou forte, né, o jogo, na verdade, serve até como coletivo de final de treino, né? Então acho que também até por isso a equipe está um pouco devagar. Mas eu concordo contigo, mas o time poderia estar um pouquinho mais focado, né? Mas o grupo está muito legal, o grupo, Rob, está numa preparação que eu poderia colocar como excelente, nunca visto, eu não vi sinceramente, nas últimas seleções brasileiras, Renatinho, eu não vi uma preparação, um foco tão grande numa competição como esse grupo está. Eu tenho destacado isso nos jogos preparatórios, eu tenho falado isso com várias pessoas, quando me perguntam, e aí, o Brasil vai dar medalha? Esse negócio da medalha é um negócio meio esquisito, né? Porque você pode, num jogo de quartas de final, de repente jogar mal naquele dia, e a gente torce para que o Brasil jogue bem, né, e vá à frente. Mas o foco existe, Rob, o time está focado. Sem dúvida nenhuma, né? E mostrou aqui nos jogos anteriores, durante a disputa do quadrangular, fundamentalmente do final de semana, quando acabou conquistando aí a vitória sobre a Lituânia. A seleção brasileira mostrando realmente muita presença, muito espírito nas partidas. Vem o arremesso de fora de novo ali do camisa número 13, Limo Hall. A bola bate no ar, fica nas mãos do Leandrinho. O Brasil ainda mantém aí o mesmo quinteto que deu início à partida. Bola com Augusto Lima. Bate para dentro do garrafão, passe para Augusto, ele foi para o gancho curto com a mão esquerda e converte 2 pontos. Seleção brasileira volta a empatar o jogo, 11 para o Brasil, 11 também para a seleção chinesa. Aí você viu o Gong Lumin, né, que jogou as Olimpíadas de 1988 e foi técnico em mais outras 2 oportunidades, o técnico da seleção chinesa. Esse aí com a camisa número 9 é o Xiao Xuan. Para outra bola de 3 pontos. É nítida a tentativa, 4ª bola de 3 pontos que cai da seleção chinesa, Renato, nesse jogo. Em 5 tentativas, Rob, impressionante o aproveitamento, que chega aí a quase 90%. Olha o Leandrinho tentando um arremesso. Bola passou ali longe do aro no chute do Leandrinho. Você vê aí o técnico Rubem Manhã, apenas ainda observando nesse início de jogo a postura da seleção brasileira. Com 3 minutos e 24, o Brasil perde por 14-11 nesse confronto contra a seleção chinesa. Lembrando que o Bira
no início da transmissão falou, né? O Brasil enfrentou a China em 2012, venceu por 98-59. Jogada de longa distância, mas essa para 2 pontos da seleção chinesa. Abre 17-11 a seleção da China. E o Manhano já parou o jogo aqui nesse primeiro quarto, né? Lembrando que os treinadores têm 2 pedidos de tempo no primeiro tempo e mais 3 pedidos de tempo no segundo tempo de partida. Ou seja, ele já gastou um tempo nesse primeiro quarto de jogo. Acho difícil que ele pare novamente a partida, Bira. Não, com certeza não vai parar, não. Tá aí bela bola do Leandrinho, 6º ponto dele. A garotada daqui a pouco vai entrar no jogo. Manhano, olha como é que ele gesticula lá do banco. Pedindo garra, pedindo vontade, quase que invade a quadra, hein, Renato? O árbitro teve que tirar ele já estava dentro de quadra, ali pedindo para o Augusto e para o Felício marcarem com um pouquinho mais de disposição. Aí o erro agora no passe do camisa número 13, Lee Murhal, apertou um pouco mais aí a marcação da seleção brasileira. E com relação a essas bolas de 3 pontos da China, eu sempre lembro de um técnico chamado Bob Knight, foi um dos maiores técnicos de basquetebol dos Estados Unidos, da Universidade Indiana. Ele sempre falava o seguinte: quando um time está matando muitas bolas, você tem que fazer a seguinte pergunta: será que esse time é bom mesmo de arremesso, mata a bola, ou se a defesa está pobre? Eu acho que nesse caso a defesa do Brasil está pobre. É por isso que o técnico Rubem Manhano estava ali, né? Gesticulando bastante, querendo uma postura diferente da seleção brasileira. É a movimentação do Leandrinho na reposição de bola do Brasil, ali das mãos do Marcelinho Huertas. Leandrinho bateu para dentro do garrafão, foi para a bandeja, no tapinha, tentou chegar por ali o Augusto. A bola acabou tocando por último no jogador chinês. O Brasil ainda tem aí 14 segundos de posse de bola, 2 minutos e 13 segundos pela frente. Lembrando que o Brasil estreia no dia 7 de agosto contra a Lituânia, primeira partida da seleção brasileira. Você vai curtir conosco, é um domingo. O Brasil às 2h15 da tarde enfrenta a seleção da Lituânia. Os Estados Unidos, a China enfrenta os Estados Unidos. Logo uma pedreira no começo da sua caminhada olímpica. É o primeiro jogo da seleção chinesa exatamente contra a melhor seleção de basquetebol de todos os tempos, a seleção dos Estados Unidos. Tem o arremesso de 3. Brigou pelo rebote no tapinha e foi para a cravada no garrafão. Lee Murhal, 2,16 m. A China faz 18-13 na seleção brasileira. A China fez uma série de amistosos contra os Estados Unidos. Perdeu por uma média de quase 50 pontos as 2 partidas. Tem falta agora em cima do Marcelinho Huertas. O time americano que fechou ontem a sua fase de jogos preparatórios, jogando contra a Nigéria, 110-66. A Nigéria não conta com jogadores da NBA, né? Problema lá de pagamento de seguro, aquelas coisas todas que a gente às vezes pensa que é só no Brasil que acontece, né? E com isso a Nigéria, Robin, enfraquece bastante para a Olimpíada. Sem sombra de dúvida, né? E a Nigéria está no grupo do Brasil. É o último adversário da seleção brasileira. Aí você vai vendo o Benítez na quadra. Também o Rafael Hetzheimer entra também com a camisa número 30 da seleção brasileira. Marquinhos e Augusto Lima, além de Marcelinho Huertas. Esse é o quinteto do Brasil. Marcelinho tentou um passe de costas. A bola acabou passando ali das mãos do Augusto. E acaba sobrando para o Xiao Xuan, camisa número 9 da seleção chinesa. E o Raulzinho vem aí. Aí, portanto, o Raulzinho daqui a pouquinho, informação do Pedro Mota pra gente. Vem o arremesso, dessa vez para 2 pontos. São mais 2 pontos. A China jogando com muita efetividade objetiva. Lee Murhal abre 7 pontos de frente à seleção chinesa. É lógico que numa partida dessa preparatória, um amistoso, o resultado é o que menos importa, né? Mas liga-se um sinal de alerta quando a seleção brasileira não faz um primeiro quarto tão bom quanto uma seleção fraca tecnicamente, Renato. E a gente está percebendo que falhas, por exemplo, na rotação defensiva do Brasil, que não aconteceu durante o final de semana aqui, hoje está acontecendo. A rotação está sendo lenta, os jogadores estão dobrando. Bela bola do Augusto Lima, assistência do Raulzinho. Os jogadores estão dobrando e estão dobrando errado, né? E aí o jogador da China está sobrando no meio do garrafão novamente. Então o Brasil precisa corrigir essas pequenas falhas, às vezes até um pouco falta de concentração e novamente entrar no jogo. Primeira jogada do Raulzinho, um passe espetacular para o Augusto na carvada na ponte aérea, quando o Xiao Xuan foi na resposta e fez mais 2 pontinhos, mantém os 7 de vantagem para a seleção chinesa. Meu amigo, a China vai virar esse primeiro quarto da frente, Bira. Tá merecendo, né? Tá jogando muito mais do que a equipe brasileira, mas o jogo é longo, dá tranquilamente para o Brasil virar, né? O começo do Marquinhos acabou sendo curto. Primeiros 10 minutos de jogo, a seleção brasileira realmente não se encontrando em quadra. O técnico chinês para a partida, e pede aí o seu primeiro pedido
de tempo nesse primeiro quarto de jogo, dando um descanso para conversar, provavelmente ali para congratular os jogadores da seleção chinesa. E por um outro ângulo a gente vai vendo de novo aquela ponte aérea bonita, o passe do Raulzinho, que está muito bem na seleção brasileira, explorando o Augusto ali dentro do garrafão. Por um outro ângulo, agora pelo fundo da quadra, ponte aérea. Com a camisa número 7, Augusto Lima, e pela microcâmera também, por todos os ângulos da seleção brasileira. E você curtindo conosco aqui na tela do canal Campeão. Que imagens bonitas, né? Agora, num jogo valendo 2 pontos, na Olimpíada, Renato, o técnico chinês não pode pedir um tempo, gastar um tempo desse jeito, né? Eu ia te perguntar isso, Vira. Pra que ele pediu esse tempo? Como é jogo preparatório, ele pediu, faltou 19 segundos, ele vai relembrar ali o que tem que ser feito nessas situações que a gente chama de situações especiais. Mas se o time está treinado e vai jogar uma Olimpíada, não precisa, né? Num jogo valendo, volta a dizer, se ele pedir um tempo desse, eu tiro o emprego dele. Até porque ele está 7 pontos na frente, né? Ainda tem todo um segundo quarto pela frente, vai gastar pediu tempo amanhã, né? Pediu tempo. Vai gastar um tempo agora, completamente desnecessário. Mas é aquilo que você falou, como é um jogo preparatório, talvez algum ajuste, vai treinar uma última jogada aí de ataque, enfim. Vamos ver. Vamos lá, olha aí, a jogada, portanto, com 16 segundinhos e posse de bola aí tem a seleção da China. A China vai vencer o Brasil 22-15. Você vai curtindo conosco aqui na tela do canal Campeão. O último amistoso da seleção brasileira. Tem falta, hein? Falta cometida ali pelo Raulzinho. Marcos Benito vai se dirigindo ali e confirma, portanto, indicando ali o número 5. O jogador da seleção brasileira. Raulzinho é um dos jogadores que disputaram os Jogos Olímpicos da temporada de 2012, né? Teve com a seleção brasileira. Naquela participação dos Jogos Olímpicos, o Raulzinho jogou apenas 3 partidas, né, do Brasil, com Grã-Bretanha, China e Espanha. Fez parte daquele confronto contra a seleção chinesa. Mais uma falta, hein? Rob, parece que acabou a pegação no pé do Rafa Luz aqui da torcida de Mogi. Ele entrou, substituiu aí o Raulzinho e ninguém falou nada, né? Ele que foi vaiado nas outras partidas porque justamente eles interpretaram que ele tirou a vaga do Larry Taylor, mas não. Rafa Luz em quadra sem vaias. Quando cai, nova bola de 3 pontos da seleção chinesa, que abre 10 de vantagem sobre o Brasil. É a 5ª bola de 3 da China no final desse primeiro quarto de jogo. É isso aí, meu amigo. 25 para a China, 15 para o Brasil. Acendeu definitivamente o sinal de alerta. Nós vamos a um pequeno intervalo. Já nós vamos voltar e trazer muito mais. Você curtindo Brasil e China, amistoso internacional de basquete aqui na tela do Sport TV. Somos todos campeões.